Bom dia, irmãos, graça e paz mais uma vez. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 4. Peço a você que a mantenha aberta. Nesta manhã vamos falar a respeito de instruções para uma vida feliz, ou instruções para uma vida bem-sucedida, instruções para uma vida próspera. Instruções. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que nos instrui. Nós temos um Deus que não nos deixa, não nos deixa na mão. Assim como um pai, Ele está sempre nos instruindo. Essa semana eu estava assistindo uma reportagem sobre futebol, que como mortal normal eu gosto de futebol. Então sempre que eu tenho um tempo, eu gosto de estar vendo. E o rapaz estava dando fazendo uma reportagem, um jogador que já parou inclusive de atuar. E ele falava assim: o meu pai me ensinou, e falava assim, assim, assim. Só que naquela época eu não ouvi. Foi interessante a fala dele. Ele falando de algumas dificuldades que ele teve quando praticava o esporte. E quando ele cita: o meu pai me ensinou, meu pai me instruiu, porém eu não ouvi, E depois ele começou a falar de situações que aconteceram na vida. E pelo que ele disse, creio eu que o pai dele não está mais vivo hoje. E ele falou com certo pesar, O meu pai me ensinou, mas naquele momento eu não ouvi. Um pai, uma mãe, um líder, ele instrui. E nós servimos um Deus que também nos instrui. Então eu creio que nesta manhã o Senhor ele vai estar instruindo. E eu peguei esse texto, Instrução para uma vida feliz, eu coloquei como temática, porque todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser bem-sucedido. Todo mundo, se você falar assim: olha, você quer ser próspero? Todo mundo quer ser próspero. Você quer ser abençoado? Eu quero ser abençoado. Mas há um caminho a ser percorrido. E nesta manhã, eu tenho certeza que o Senhor ele vai estar nos dando verdadeiramente direcionamento, instruções sobre como nós devemos caminhar. Instruções simples, instruções básicas para a nossa carreira de fé. Mas instruções essas que, dado ao nosso ativismo, dado às correrias do dia a dia, acabamos por nos esquecer delas. Então esse texto de Provérbios 4, eu quero ler com vocês do verso 20 ao 27. E diz assim para nós: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do teu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afasta da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os teus pés da maldade. Um conselho muito bem dado, uma instrução que nós poderíamos dizer aqui está a instrução do caminho para a felicidade. Recentemente eu li um livro, e o que chamou minha atenção nesse livro foi justamente o tema: o segredo para uma vida feliz.
Quando nós olhamos uma temática que nos remete à felicidade, isso nos atrai. E eu li aquele livro, não me lembro agora o nome da autora, uma mulher. Só que, ao narrar o segredo para uma vida feliz, em um livro de mais ou menos 280 páginas, eu acredito que 230 páginas narrou toda a luta, toda a dificuldade, toda a adversidade de uma vida. Li alguns capítulos, os olhos lacrimejavam, dado o testemunho forte daquela mulher, e eu pensava, cadê o segredo para a vida feliz? Mas nos últimos dois capítulos do livro, essa mulher, ela começou a escrever a respeito do encontro dela com Jesus. Ela começou a fazer a narrativa de como tudo aquilo que ela vivenciou na sua vida, e ela sempre em busca da tal felicidade. Mas era uma vida de sofrimento, uma vida de dor, uma vida de angústia, uma vida regada à enfermidade, regada a abandono. E é interessante que quando ela, narrando nos últimos 2 capítulos do livro, a respeito do encontro real, forte, iminente, impactante que ela teve com Cristo, é como se aquelas cerca de 230 páginas do livro, elas continuavam fazendo parte da vida daquela mulher. Mas o encontro com Cristo foi algo que, de certo modo, invadiu a sua vida, tomou conta de todo o seu ser, que aquelas páginas anteriores ficaram onde deveriam estar, no passado. Num passado sem Deus, num passado sem esperança, num passado de uma busca desenfreada por uma alegria inatingível, até o momento em que ela encontra Jesus. Eu quero dizer para você que esta manhã, independente, pastor, eu sou crente desde o berço, eu quero dizer que esta manhã é uma manhã propícia para nos encontrarmos com Jesus. Esta manhã é uma manhã propícia para nós entendermos o propósito de Deus na nossa vida. Esta manhã é uma manhã propícia para que nós possamos verdadeiramente abraçar a palavra de Deus e sairmos daqui sentindo-nos preenchidos, instruídos, para que possamos viver essa felicidade. Essa felicidade. Há uma frase que diz o seguinte: bons conselhos são placas de sinalizações para o nosso bem. Isso aqui é uma frase de um filósofo, de um pensador cristão. Agora, tem a frase do para-choque de caminhão também. Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Se conselho fosse bom. Eu acredito que os conselhos, eles são bons de quem vem, dada a vida, a instrumentalidade daquele que o instrui. Mas esse texto, ele vai passar para nós alguns quesitos básicos, que eu chamo de instrução. E a primeira instrução que eu vejo nesse texto de Salomão, é que ele nos fala: observe o que Deus está te ensinando. Observe o que Ele te ensina. E é justamente no verso 20, ele vai dizer: filho, escuta o que eu digo para você, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no mais profundo do teu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. A Bíblia é esse guia condutor de vida. A Bíblia é esse guia que nos traz, nos leva à real felicidade. E é interessante que nesse texto, e eu quero abordar esse texto como Deus, o nosso Pai, falando a nós enquanto filhos.
E o conselho de Deus para nós é para nós observarmos tudo aquilo que Ele tem para nos falar através da sua palavra. Uma das coisas que deve ser imprescindível para a minha, para a sua vida, para a nossa vida, de forma individual, é verdadeiramente o como nós meditamos na palavra de Deus. Por quê? Porque é justamente isso que vai fazer a diferença em relação a quem eu sou e a influência do mundo em mim. Porque há muitas coisas sendo ditas a nós. Nós recebemos informações todo o tempo, nós recebemos informações a todo instante, nós recebemos informações verdadeiras e mentirosas também. Esses dias clonaram o meu Instagram. Aí de repente eu recebo o contato de parente. Ah, você agora está vendendo produto de utensílios domésticos? Ah, eu estou precisando de uma batedeira. Eu falei, não compra que não sou eu não. Não compra. São informações. E por que eu trago este exemplo para vocês? Porque nós precisamos filtrar todas as informações que nós recebemos. Nós somos impactados todos os dias. E é interessante como Deus, de forma tão singela, de forma tão carinhosa, Ele diz, meu filho, escuta o que eu estou dizendo para você, dá atenção às minhas palavras. E é interessante isso, querido, porque nós precisamos entender que pecado continua sendo pecado. A Bíblia não ameniza para o pecado. Não existe pecado branco ou pecado preto, existe pecado. Não existe pecado, pecadinho e pecadão, a Bíblia fala de pecado. E quanto mais nós observamos a palavra de Deus, nós vamos deixar de sofrer, querido, não o assédio do pecado, mas estaremos cheios da palavra de Deus, estaremos revestidos de um ensinamento da parte do Senhor, para podermos dizer não ao pecado. O que é que deve prevalecer na nossa vida? O que deve prevalecer, que é aquilo que Deus fala. Se Deus falou, prevalece. Se Deus não falou, não prevalece. É por isso que nós não podemos estar acreditando em tudo aquilo que se ouve, em todas as informações que nos chegam. É interessante que em relação ao ensino ele fala, nunca perca de vistas aquilo que eu te ensino. E existe um local certo para guardar aquilo que nós recebemos de Deus. Não é na nossa emoção, não é no nosso intelecto, é no nosso coração. O nosso coração são os locais de onde provém vida. E é interessante que aqui, Deus está dizendo que o ensino dele é vida para aquele que encontra. E aqui é uma dualidade de ensino. Ele vai ser para mim vida, porque eu encontrei, mas também eu serei fonte de vida para aquele que encontrar essa instrução em mim. Então note como Deus ele faz. Deus nos transforma em agente gerador de vida. E aqui é uma expressão muito bacana, saúde. Que saúde é essa? Saúde espiritual. Eu preciso estar bem espiritualmente. Quando estamos bem alimentados, quando estamos substanciados espiritualmente, querido, independente do tipo de situação que nós possamos passar, possamos ser, de certo modo, assolados, nós vencemos de maneira mais simples, porque nós sabemos que é o poder de Deus que está operando através de nós. Então isso é um conselho muito importante. É por isso que eu disse, um conselho, uma instrução para uma vida feliz. E por que na minha vida deve prevalecer o que Deus ele fala? Porque a palavra dele permanece para sempre. E eu preciso permitir que essa palavra ela conduza a minha vida. Isaías capítulo 40, verso 8, ele vai dizer o seguinte: a relva murcha, as flores caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Que a palavra de Deus seja o nosso guia condutor. A segunda instrução que eu vejo nesse texto,
verso de número 23, ele nos diz o seguinte aí: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem o caminho, ou fontes da vida. A NVI vai dizer: acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende toda a tua vida. Eu gosto da NVI. A forma como eu vivo a palavra de Deus, a forma como eu dependo da palavra de Deus, a forma como eu pratico a palavra de Deus vai depender a minha vida. E a pergunta que se faz é: como está o nosso coração? Como está o teu coração? Como estão as suas emoções? Como estão os seus sentimentos? E por que essa pergunta? Porque nós, enquanto seres humanos, temos a tendência de guardar coisas no nosso coração. Nós guardamos no nosso coração coisas boas, mas alimentamos também o nosso coraçãozinho com coisas ruins, com mágoas. É por isso que aqui Deus, através do Salomão, ele nos aconselha a guardar o nosso coração sobre coisas que nós não podemos descartar na nossa vida. E o que ele está dizendo para nós aqui? Nós precisamos entender que na cultura hebraica, o coração, ele não representa apenas o centro das emoções. O coração, ele representa o centro da personalidade. Aquilo que a pessoa é caracterizado pela forma com que ela permite que aborde o seu coração. E eu acho isso algo muito interessante. Muito interessante. Por quê? Porque nós precisamos realmente ser o que nós somos. Não há como nós colocarmos uma carapuça. Em tempos pandêmicos, onde vivemos sempre de máscaras, e não dá para a gente ver, porque o corpo fala, o rosto fala, a boca fala, o nosso semblante fala, nosso corpo todo fala. E para o judeu há algo muito especial em relação à questão do coração. O coração é o centro da personalidade. Então, para um judeu é o seguinte: o que se pensa, o que se sente, o que se realiza, as atitudes, aquilo que é externo, vem do coração. Jesus, sendo um bom judeu, sabendo disso, ele nos instrui dizendo: a boca fala do que está cheio, o coração. Então nós precisamos, segundo a tradição judaica, tomar cuidado com aquilo que nós falamos, inclusive muitas vezes dizendo: eu estou brincando, é uma piada. Não existe isso no judaísmo. Não existe isso para Jesus. Isso é coisa do povo do Ocidente. Isso é coisa de nós aqui. Para ele, né? Aí, um pensador ocidental, para tentar permear o que é a Bíblia, a tradição judaica e o pensamento ocidental, ele fala o que é a respeito, né? Olha, é brincando que a gente fala as verdades. Tudo isso é cultura. Tudo isso é cultural. Precisamos entender um pouco da cultura judaica para entender a Bíblia. E precisamos também entender a nossa própria cultura. E entre ficar, com o que Jesus diz, a respeito do nosso coração, que a boca fala do que o coração está cheio, e entre um pensamento ocidental dizendo assim que é brincando que se diz as verdades, eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com o Senhor. Porque segundo aquele que sonda o coração, tudo que nós falamos há pontos de verdades, ainda que de forma inconsciente. Então o texto vai dizer: tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então ele está dizendo: guarda o teu coração, guarda os teus pensamentos, guarda a tua boca. Nós entendemos que se a nossa fonte, o nosso coração for limpo e saudável, a nossa vida também o será. A nossa caminhada será limpa, a nossa caminhada será saudável. Por isso que o conselho de Deus para mim e para você é cuidar muito bem do nosso coração. É por isso que no nosso coração, querido, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós guardamos. Quando Jesus ele fala
de que a boca está cheia o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Jesus, ele está trazendo a nossa lembrança que aquilo que nós falamos revela o que existe dentro de nós. Alguém certa vez falou que o que dirige as nossas vidas são as nossas escolhas. O que dirige, o que nos conduz são as nossas escolhas. Então é importante nós entendermos que se a palavra de Deus, se Deus está me instruindo a cuidar do meu coração, então que acima de tudo eu possa guardar o meu coração, dele depende a minha vida. Então eu também terei cuidado com as minhas escolhas. Sendo assim, querido, nós precisamos escolher, é uma escolha que nós fazemos. E nós temos diante de nós a possibilidade de escolhermos hoje o que nós vamos guardar no nosso coração: bons sentimentos ou maus sentimentos. Nós vamos guardar no nosso coração ou permitir espaço para o ódio, espaço para ressentimentos, espaço para amarguras, espaço para mágoa, para rancor. O que o Senhor está nos dizendo aqui nessa segunda instrução, para que possamos cuidar do nosso coração, Ele está dizendo: Claudemir, escolha viver uma vida saudável, escolha viver uma vida em mim, escolha e faça nesta manhã a melhor opção, e essa opção vai depender da sua vida. A terceira instrução que eu vejo nesse texto, verso de número 24, Deus falando através do Salomão, na instrução ao seu filho: afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe os seus lábios a maldade. Ou seja, que os seus lábios não compactuem com aquilo que é mal. Então aqui nesse texto, eu vejo que acende-se uma luz vermelha aqui, de atenção. Opa! Cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você diz. Afaste da sua boca aquilo que é perverso, aquilo que é maldoso. Afaste da sua boca aquilo que é maledicente. Afaste da sua boca aquilo que pode ofender uma pessoa. Afaste da sua boca palavras que podem destruir a vida de alguém. Isso também é uma opção. É uma opção que eu mesmo faço em lançar palavras sobre a vida do meu irmão, palavra essa que possa edificá-lo, mas eu também posso ser um instrumento de destruição sobre a vida do meu próximo, sobre a vida do meu irmão. É por isso que a terceira instrução é: use as suas palavras para abençoar. Nas entrelinhas Deus está dizendo: nós precisamos ser abençoadores, assim como Deus nos abençoa, assim como Ele é conosco, assim como Ele nos ama, assim como Ele lança palavras abençoadoras sobre as nossas vidas, nós também precisamos lançar sobre a vida dos nossos irmãos. É por isso que não é difícil ou incomum encontrarmos pessoas feridas por aquilo que lhes fora dito no passado. É muito comum. Você encontra a pessoa que não está na igreja e diz: olha, eu fui na igreja, mas ouvi uma palavra de um pastor que me ofendeu. Eu ouvi uma palavra de uma pessoa que estava lá que me ofendeu. Eu vi uma pessoa que veio e me corrigiu quando eu estava apenas na busca de uma instrução. Então nós precisamos verdadeiramente cuidar dos nossos lábios e permitir que os nossos lábios sejam usados como agente de edificação, que os nossos lábios sejam usados como estímulo de encorajamento. É para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados, querido, para julgar as pessoas. Nós fomos chamados pelo Senhor para ajudar as pessoas a caminhar com Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz a respeito, que aquele que é forte, ajude o fraco na sua fraqueza. Algumas pessoas acham que ele fala isso num tom pejorativo, Ah, tá vendo, irmão? Por isso que a Bíblia diz que eu tenho que te suportar, porque a Bíblia diz que eu tenho que te dar suporte. Não é o suporte de suportar pejorativamente. Se eu tenho um pouco mais de fé, um pouco mais de experiência, um pouco mais de vida cristã, diante daquele que está chegando agora na igreja, daquele que precisa de um cuidado maior, daquele que precisa ainda tomar leite, não comer a feijoada que a gente come, espiritualmente falando,
como servo de Deus, eu vou pegar na mão dessa pessoa e dizer: olha, você pode contar comigo. Eu vou ajudar você a caminhar. Eu quero ser bênção na sua vida. Quando nós agimos assim, querido, nós temos uma igreja diferente. Nós temos um povo diferente. Nós temos uma família diferente. Que essa prática, nós estamos falando aqui enquanto igreja, a eclésia, estamos aqui falando de forma coletiva, mas isso tem que começar dentro da nossa casa. Isso tem que começar em relação ao nosso cônjuge. Isso tem que permear os nossos lares em relação aos nossos filhos. Porque as nossas falhas, muitas vezes, elas não se evidenciam na igreja, na coletividade. As nossas falhas se evidenciam na nossa individualidade. Quanto mais nós nos relacionamos com as pessoas elas vão ver falhas em nós. E dentro da nossa casa isso é muito comum. Então por isso que é importante nós dizermos: olha, eu vou caminhar com você, nós vamos andar juntos. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe os seus lábios de tudo aquilo que expressa maldade. E diante disso nós temos uma instrução de Paulo em Efésios 4:29, muito importante. Um conselho de Paulo também. Ele diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja boa para e necessária para edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. O que nós aprendemos com essa palavra é o seguinte: quem chega perto de mim tem que sair melhor. Quem se relaciona comigo, ela tem que sair melhor quando ela vai embora, quando ela não está comigo, e não o contrário. E fica em nós aqui uma reflexão: como as pessoas têm saído do teu lado? Quando alguém vem conversar com você e ela vai embora, como ela vai? Melhor ou pior? Eu já contei um exemplo aqui, em relação até isso que nós estamos falando. Você quer ver um povo que reclama muito? Vai na fila, banco, casa lotérica. Irmãos, pastor, eu não tenho uma oportunidade de pregar o evangelho. Já passei 2 dicas para você. Vai na fila do banco, vai na fila da lotérica para você ver. Aí tem pessoas lá, mesmo que vá uma pessoa, de repente, com algum tipo de deficiência para passar na frente, o cara já está lá 30, 40 minutos, passa uma mulher grávida, aí o cara fala: oportunidades. Aí a pessoa fala: é por isso que o Brasil não vai para frente. Aí você fala: por que o Brasil não vai para frente? Por causa disso. Disso o quê? Aí você fala: você sabe por que o Brasil não vai para frente? O Brasil tem tudo para ir? Porque a Bíblia diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Enquanto Jesus não for o Senhor dessa nação, o Brasil não vai para frente. Aí você já quebra o camarada. No bom sentido, tá, irmãos? Vai precisar quebrar, a gente vai, né? Não é um jiu-jitsu aqui. Aí você começa a falar, sabe por quê? Porque você pode não acreditar, o povo está sedento da palavra de Deus. Quando você cita um versículo para alguém, como eu citei ontem lavando o meu carro para o cara, quando eu falei a Bíblia diz, o cara olhou assim e tal. O povo está sedento da palavra de Deus e nós precisamos abrir os nossos olhos, porque o Senhor está nos chamando para uma grande colheita. E como igreja nós precisamos estar atentos a isso. Se você conversar com qualquer pessoa no meio secular e falar um versículo da Bíblia, a pessoa regala o olho. Não é porque ela fica admirada ou porque ela rejeita, é porque a alma dela está sedenta por Deus, querido. E você está transbordando palavra, porque você vem na escola dominical e recebe palavra, você vem no culto da manhã e recebe palavra, você vem no culto à noite e recebe palavra. Eu quero crer que durante a semana você lê a palavra na sua casa, você está transbordando e você precisa se esvaziar dessa palavra. Então um conselho: não pague online a sua conta essa semana, vai na casa lotérica. Caminha com pessoas, talvez um parente seu, ele precisa ouvir aquilo que você está transbordando, querido. Porque quando eu olho para você, eu vejo graça de Deus na sua vida, eu vejo o amor de Deus em você, você está transbordando o Espírito Santo de Deus, querido. Então deixa isso fluir, deixa isso fluir, use as suas palavras, use a sua vida para abençoar, porque não pode acontecer o contrário. A palavra torpe de Paulo aqui
ela tem uma expressão no grego que significa frutos podres. Palavra torpe, frutos podres. Só que é interessante que a palavra saprós no grego, ela significa peixe podre. Uma laranja podre é suportável, sim ou não? Uma banana podre. Vamos falar de uma fruta que cheira muito, jaca. Uma jaca podre, suportável, é aquele podre adocicado. E eu fiz essa pergunta, por que o significado de Paulo do torpe significa peixe podre? Um peixe podre. O peixe normal, o cheiro já não é bom. Eu particularmente não gosto. Agora imagina um peixe podre. As nossas palavras, segundo Paulo, segundo o texto grego original, Paulo está dizendo que aquilo que sai da sua boca não seja podre como um peixe, fétido. É sério. É o que Paulo está dizendo para a gente aqui. Porque esse tipo de palavra ofende. Esse tipo de palavra prejudica aquele que o ouve. Mas Paulo diz, a nossa comunicação ela tem que ser positiva, ela tem que ser agradável, ela tem que ser espiritual, ela tem que ser boa, edificante. E uma palavra que eu acho muito legal, a nossa palavra ela tem que ser necessária, não desnecessária. Palavra contundente, palavra que vai gerar vida, palavra que vai gerar força. Nós precisamos ser agente transmissor da graça de Deus a todos aqueles que nos ouvem. Amém, querido? Somos chamados para isso. A quarta e última instrução. Verso de número 26 e 27. Ele diz o seguinte: veja bem por onde você anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Por onde temos andado? Onde os meus passos têm me levado? Quais são os ambientes que eu participo? São ambientes santos ou são ambientes onde Deus não está? E segundo a Bíblia, são ambientes profanos. São ambientes que geradores de vida ou são ambientes geradores de morte? São ambientes onde há o conselho de Deus ou são ambientes onde há palavras displicentes? É por isso que esse texto diz isso. Veja bem por onde você anda. O que Deus está falando aqui através do Salomão para mim e para você? Deus está nos aconselhando, querido, para que nós não desviemos da rota que Ele traçou para a gente. Talvez existam coisas na nossa vida que possamos não entender no presente momento, mas existem coisas que são os planos de Deus para nós, e precisamos entender que o plano de Deus ele é perfeito. Deus traçou planos para a nossa vida, e nós precisamos estar alinhados a Ele para compreender quais são os planos de Deus para nós. É justamente esse plano que vai fazer com que eu viva a verdadeira felicidade. São estas as instruções. Não é questionamento, mas é a submissão. Não é ficarmos querendo questionar a Deus, mas é podermos dizer: Deus, me ajude a entender qual é a sua vontade, porque a sua palavra diz que a sua vontade para mim, a meu respeito, ela é boa, perfeita e agradável. Vivemos num tempo onde somos assolados pelo pecado, por tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer. E é interessante que o conselho de Deus permanece o mesmo, que nós permaneçamos nele. Permanecer em Deus, queridos, é ter nele toda a satisfação que nós precisamos para viver. É mesmo que falte alguma coisa para mim, é eu estar satisfeito em Deus. Mesmo que haja uma necessidade física, mas saber que Ele está suprindo toda a minha necessidade espiritual. E é justamente essa necessidade espiritual que vai fazer com que eu entenda todo o processo, todo o caminhar da minha vida que Ele projetou para mim. Não há satisfação no mundo que possa verdadeiramente gerar paz no nosso coração,
O mundo, por mais que ele pode te oferecer, o mundo ele oferece muito pouco, muito pouco, muito pouco. O caminho que Deus traçou para nós enquanto igreja é o caminho da obediência e não da desobediência. É Ele que diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 5, o verso 32. Nós vamos entrar, terminamos Gênesis, vamos entrar em Levíticos, agora na quarta-feira estudando, e tem sido muito bacana, e a gente pega muito essas questões aí, dessas pontas que não há soltas na Bíblia, e a gente começa a entender através do estudo do Pentateuco, entender algumas questões a respeito de Jesus e a respeito do Evangelho. O Senhor ele diz, não se desvie para a direita e nem para a esquerda. O Senhor ele pergunta para nós se nós queremos realmente viver uma vida bem-sucedida. A resposta, se é sim, Ele nos dá uma sub-resposta. Não pegue atalho. Não pegue atalhos. E é justamente isso que vai denotar o caminho para a obediência, ou seja, que estamos firmes no caminho do Senhor. Deuteronômio 5:32 diz o seguinte: tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Não se desviem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, e tudo lhes vá bem, e os seus dias se prolonguem. É um mandamento do Senhor, de um Deus que estava aqui criando o seu povo, um povo seu, um povo judeu, de um Deus que hoje continua pastoreando-nos como sua igreja, que nós possamos verdadeiramente, em obediência, querido, termos o cuidado com a nossa caminhada, observarmos, querido, se muitas vezes, ainda que sintamos vontades de pegar atalho, que possamos verdadeiramente estar centrado na direção que Deus está nos dando. Eu tenho certeza que nesta manhã, o Espírito Santo de Deus está nos direcionando para que possamos viver uma vida melhor, uma vida feliz. Ah, pastor, mas uma vida próspera? Sim, porque melhor estar com Deus, diz que onde Deus está, há sobejo, onde Deus está, há bênção, e nós precisamos crer nesse Deus. E eu quero encerrar, querido, relembrando com você, que para que possamos viver, as instruções para uma vida feliz, observe o que Deus está te ensinando. Segundo, cuide bem do seu coração. E aí é interessante, cuidar do coração enquanto sentimento, enquanto emoção, mas cuidar do coração físico também, coração máquina também. Terceiro, use as suas palavras para abençoar. E quinto, cuidado com os lugares por onde você anda. Vamos ficar de pé, querido. Quero orar com você. Josué capítulo 1, verso 8, ele recebe um chamado de Deus. E Deus aqui, ele dá uma instrução, e essa instrução ela permeia toda a vida do Josué. Então eu creio que essa instrução ela é propícia para nós nesse momento. Josué 1:8. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei. Qual é o livro da lei? A Bíblia. De meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. E só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Promessas do Senhor, palavras do Senhor. E antes de orar, eu quero dizer para você que vale a pena ficar do lado de Deus. Vale a pena optar pelo Senhor. Vale a pena entregarmos verdadeiramente todos os nossos caminhos ao Senhor. E aí saberemos verdadeiramente o segredo para uma vida feliz. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações na manhã desse domingo. Que nós possamos ter, ó Senhor, a Tua palavra como regra de fé e prática. Possamos não ser meros ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Senhor. Que possamos ter sensibilidade para observar tudo aquilo que o Senhor, através do texto bíblico, nos ensina. Que possamos, ó Deus, cuidar, ó Pai,
do nosso coração, da nossa mente, que possamos cuidar, ó Pai Celestial, da nossa caminhada, que possamos, ó Deus, usar os nossos lábios com palavras que venham abençoar, venham colocar, ó Pai Celestial, as pessoas nos teus caminhos, Senhor, e não feri-las, Pai. Dá-nos cada vez mais esta graça, Senhor, que possamos ter sensibilidade e observância em relação aos caminhos que andamos, ó Deus, com as pessoas que nos relacionamos, com aquilo que ouvimos, ó Deus, porque aquilo que ouvimos dá-nos discernimento para não permitir, ó Pai, que desça para os nossos corações e traga sobre nós raiz de amargura, mas que possamos, ó Pai, ter toda a nossa vida centrado no Senhor, que possamos verdadeiramente, ó Pai, ter a Tua palavra como nosso escudo protetor, que possamos ser fiéis na observância de tudo o que nela está escrito, e segundo o texto bíblico, que é uma garantia do Senhor para nós, que então nós veremos prosperar o nosso caminho, que então nós veremos, ó Pai, que todos os nossos intentos serão bem-sucedidos. Nos ajude, Senhor, que saímos daqui nesta manhã, ó Deus, mais quebrantados, que saímos daqui nesta manhã mais crentes, Senhor, que saímos daqui nesta manhã com um propósito diante do Senhor, de ganharmos almas e de buscarmos, Senhor, aquelas que estão feridas. No nome de Jesus nós oramos, amém. Deus abençoe os irmãos.